O que você faria se acordasse numa manhã gelada, ao sair pela porta da frente, encontrasse estranhas pegadas por todo lugar? Marcas no chão que não correspondem a nenhum animal conhecido, e muito menos outro humano. Eu sou o Ivan Lima, e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. As pegadas do diabo. E se for verdade? Como bem sabemos, a imagem do diabo está diretamente relacionada com a maldade em inúmeras crenças ao redor do mundo. A nomenclatura varia de região para região, mas, no geral, todas elas significam apenas uma coisa: o mal sobrenatural. O diabo é uma figura antiga no folclore da humanidade. Ele tem diversas aparências que costumam estar ligadas ao tempo e aos povos. Isso mesmo, o chifrudinho nem sempre teve a mesma aparência. O diabo tem várias versões espalhadas ao longo da história da humanidade. Se voltarmos um pouco no tempo, o mal na antiguidade era representado diferente do período medieval. Ele foi modificado de acordo com a evolução da sociedade e suas necessidades. Dessa forma, encontraremos versões diferentes também nos períodos medieval, moderno e contemporâneo. Quando entramos na parte das religiões, o assunto fica ainda mais amplo. Apesar da imagem do diabo estar bastante ligada ao cristianismo, ela se estende a tantas outras. Por exemplo, o islamismo e o próprio judaísmo. No caso do budismo, o mal é visto pela figura conhecida como Mara. De acordo com a crença, Mara é o total oposto de Buda. Sendo assim, se Buda configura o sentido de luz, harmonia e equilíbrio, Mara se contrapõe a essas ideias, sendo uma ilusão, um demônio que tentou dificultar o caminho de Siddhartha Gautama até a luz. Mas, claro, no Ocidente, a imagem do diabo mais popular está relacionada ao cristianismo. Acredita-se que as ideias do cristianismo também tenham sido influenciadas pelo zoroastrismo, uma religião fundada pelo profeta Zaratustra, ou Zoroastro, como os gregos preferiam chamar, na Pérsia Antiga. O zoroastrismo pregava o conceito de um sistema filosófico que defendia a existência de apenas uma espécie de realidade. Conceito esse conhecido como monismo. Com o tempo, porém, Zaratustra revolucionou a própria concepção e aderiu ao dualismo. Assim, a força do bem passou a ser representada pela figura de Ahura Mazda e o mal pela entidade Angra Mainyu. Acredita-se que essa mudança tenha influenciado os princípios que, mais tarde, formariam a versão cristã do diabo. Interessante ressaltar que a imagem do diabo não era presente no Antigo Testamento. Na verdade, sequer existia algum tipo de mal nesse período. Isso porque o Deus do Antigo Testamento era completamente supremo e absoluto. Lembra do conceito do monismo? Então, a ideia de apenas um ser divino era aplicada aqui. Deus não tinha qualquer tipo de oposição. Ele mantinha a ordem cósmica sozinho. Não havia mais ninguém para lidar com os humanos a não ser ele mesmo. Assim, quando alguma pessoa saía da linha, agisse de modo cruel ou cometesse algum pecado, ele a castigava sem nenhuma cerimônia. Com isso, vale ressaltar então que no Antigo Testamento, os humanos eram os únicos responsáveis pelos males cometidos. Ou seja, não havia a crença de que alguma pessoa houvesse sido influenciada por demônios ou mesmo possuída, já que a figura do diabo em si e do inferno ainda não faziam parte da religião. O conceito de inferno e a imagem do diabo e seus demônios, como conhecemos hoje, veio um tempo depois. No cristianismo, de modo geral, temos também o Satanás, palavra originária do hebraico que significa o oponente. O título Satanás é usado para designar entidades divinas e humanos
que ousam testar a crença de qualquer pessoa nas escrituras da Bíblia. A história da Bíblia sofre algumas alterações a partir do Novo Testamento. Por exemplo, o acréscimo do dualismo e a ideia da luta entre o bem e o mal. Assim, a partir de então, temos a figura de Lúcifer, um dos anjos querubins mensageiros de Deus, o mais belo entre todos. Acontece que Lúcifer não era tão cheio de luz como se imaginava. Lembrando que seu nome vem do hebraico e significa estrela da manhã. Dito isso, ele organizou uma rebelião para tentar tomar o lugar de Deus. Insatisfeito com a rebeldia de seu anjo mais querido, vossa divindade decidiu expulsar Lúcifer do paraíso, transformando desse modo a estrela da manhã no primeiro anjo caído. Lúcifer caiu, mas ele não foi sozinho. Além do suposto querubim atrevido, Deus também enxotou todos os anjos que o ajudaram na rebelião. De acordo com o livro Apocalipse, Lúcifer saiu do paraíso com cerca de 1/3 dos anjos ao seu lado. Então, ele se fez senhor do inferno, o primeiro anjo caído transformado no símbolo da maldade cristã. Desde então, dentro do cristianismo, acredita-se que Lúcifer tenta voltar aos céus e se vingar do Pai Todo-Poderoso. Para tanto, ele usa os humanos, tentando pessoas a cometerem atos hediondos e as desviando do caminho da luz. O dualismo cristão apresentou um Deus mais brando em relação à sua criação e trouxe a justificativa para os crimes da humanidade. Como há divisões de doutrinas dentro do próprio cristianismo, existe variação de certos nomes e algumas figuras podem ou não estarem presentes nos ensinamentos. Seja como for, no fim da reza, todas elas compartilham a mesma ideia, da eterna luta do bem contra o mal e na existência de seus respectivos representantes, e como cada um deles influencia o rumo de suas vidas. Não cabe a nós questionar tais crenças, apenas apresentar alguns fatos e curiosidades. Por exemplo, se no século XXI a religião ainda tem forte atuação na vida das pessoas e na sociedade como um todo, então imagina como as coisas não eram no século XIX. A concepção de Deus e diabo era muito mais forte e a imagem de ambos tinha bastante impacto social. Lembra como o dualismo trouxe a justificativa para os males cometidos por humanos? Bem, com a imagem do diabo difundida na crença cristã, todo e qualquer evento desconhecido pela ciência, ou um pouco mais complicado de ser explicado, era, claro, atribuído ao chifrudinho, especialmente em 1855, num pequeno condado no sudoeste da Inglaterra. Você conhece ou já ouviu falar de uma história conhecida como A Pegada do Diabo? Pois então, no dia 8 de fevereiro de 1855, no então pequeno condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra, os moradores do lugar levaram um baita susto ao acordarem naquela manhã gelada. Durante a madrugada, houve uma forte nevasca que deixou o chão de toda a cidade coberto de neve. Para todos os lados que se olhava, não havia nada além do gelo, exceto por algumas pegadas estranhas que seguiam um longo rastro. As marcas no chão eram semelhantes à forma de uma ferradura e estavam espalhadas por toda a cidade e para além da região. Um dos detalhes mais intrigantes era que as marcas encontradas sugeriam que um ser bípede havia pisado ali. Os moradores ficaram assustados e quanto mais analisavam a situação, mais difícil ficava de entender o que havia acontecido ali. Segundo relatos da época, as pegadas em forma de ferradura eram alternadas, simulando o andar apenas com 2 pernas. O mais estranho era como as marcas ficaram dispostas frente a obstáculos. Elas simplesmente sumiam e reapareciam atrás dele, como se houvessem subido pelas paredes das casas, pois não havia indícios de contorno ou qualquer desvio. E não foi apenas com as casas. As pegadas continuaram na mesma direção por rios e mesmo pequenos tubos. Outro fato relatado, e bastante estranho, é que as pegadas estavam perfeitamente encaixadas na neve.
A nevasca ocorrida pela madrugada deixou cerca de 6 metros de neve no chão. Sendo assim, se esperava que as pegadas estivessem mais deformadas, por causa do movimento feito ao caminhar com as pernas cobertas de neve. Mas não, elas estavam completamente intactas. Isso significa que, seja lá o ser que tenha passado por ali, precisou pular 6 metros de neve para deixar o rastro perfeito. O problema é que, mesmo saltando, a neve ainda faria bagunça. Ou seja, ainda assim, era para as pegadas estarem distorcidas, ao menos um pouco. Porém, elas estavam organizadas até demais. E seguiram assim por um longo caminho. Acredita-se que as pegadas se estenderam por cerca de 60 a 100 quilômetros, o que significa que elas foram além da área urbana. Na época, a história chamou a atenção do país inteiro e ganhou a capa de vários jornais. Muitas pessoas foram até o local tentar entender e explicar o que havia de fato acontecido ali. Mas ninguém chegava a qualquer consenso, ao menos não do lado científico. Houve teorias sobre as marcas terem sido feitas por algum tipo de animal, coelho, canguru, e algumas aves chegaram a ser consideradas, mas foram descartadas. Enquanto isso, os líderes religiosos atribuíram as marcas ao diabo. E sem nenhuma outra opção, muitas pessoas começaram a acreditar na história. O rastro recebeu o nome de Pegadas do Diabo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu na fria madrugada do dia 8 de fevereiro de 1855, em Devon. Será que o diabo apareceu mesmo no pequeno condado inglês? Por que ele estaria ali? Haveria ele coletado algumas almas? Algum acerto de contas? Será que Devon fazia parte dos seus planos para retornar ao paraíso? Seria possível? E se for verdade?